Então, às vezes a pessoa fica presa num passado bom ou ruim, como eu já disse aqui, e não consegue construir uma vida. Mas às vezes a pessoa está presa em uma camada. Em uma camada. Eu já vou exemplificar aqui para a gente começar a descortinar isso. A quarta camada é a camada onde você alcançou algumas coisas concretas, não são todas. Algumas coisas concretas aconteceram, né, na vida daquele jovem, na vida daquele adolescente. E ele acha que está maduro, ele acha que está pronto, não é? Ele ajuda com os 100 reais lá na casa ou não ajuda em nada e parece que a casa toda é dele, né? Então a pessoa que ela não consegue transpor a camada, ela vai viver uma vida inteira achando que o mundo deve tudo para ela e ela não deve nada para ninguém. E uma pessoa que acha, boa noite, Graça, uma pessoa que acha que não, eu li aqui agora, uma pessoa que acha que não deve respeito, gratidão, satisfação, que é uma pessoa provavelmente muito moralista na frente dos outros, mas ela não segue regras, né? Ela passa o sinal vermelho, ela desrespeita pai e mãe, ela tem dificuldade com quase tudo. Cátia, boa noite, eu vi aqui agora. Todos vocês que escreveram, se eu não li, boa noite aqui, viu, gente? Eu vou lendo o que vai aparecendo na tela, que às vezes demora um pouquinho por conta do online. Então ela vai ter dificuldade em algumas áreas da vida. Vale essa ressalva também para quem tem filho, né? Existem fases da vida de um filho muito difíceis de compreender, porque ele não chegou na quinta camada, ele não chegou na sexta camada, ele não chegou na sétima camada. Então nós que tivemos esse privilégio de viver um pouquinho mais, ser mais experiente, nós, por obrigação, a gente tem que ser um pouquinho mais paciente, né? Então eu vou falar assim em linguagem geral, depois a gente entra em algumas camadas e aí, claro, depois você vai poder se aprofundar, né? Então você imagina uma criança, né, que quer falar sobre casamento ainda vivendo na casa da mãe e do pai. Então que jeito que ela vai imaginar casamento e vida futura? Ela vai imaginar assim, uma criança que tem babá. Ela vai falar assim, quem que vai cuidar de mim e da minha esposa? Porque a cabeça da criança, naquele momento, ela está em uma fase e o futuro está em outra fase. Então, você não consegue colocar, eu vou usar um termo aqui que para alguns é familiar, um vinho específico, né, um vinho novo em um odre velho, vamos dizer assim. Né? Você não consegue trazer uma coisa nova para uma cabeça que não quer mudar. Tem a música famosa aí, nasci assim, eu cresci assim. Então, assim, o desenvolvimento da vida, por assim dizer, da ordenação da inteligência, passa por camadas. Isso é uma coisa lógica e óbvia. Agora, a maturidade é uma escolha nossa. Decidir vencer uma camada, decidir amadurecer. Eu vou usar até termos, vou falar aqui num termo pouco popular. Não é um sentimento, é uma decisão, né? Você mudar de camada. Quer ver? Vocês entenderem rapidinho? Não é todo dia que a gente sente vontade de lavar a louça. Não é todo dia que a gente sente vontade de ir para academia. Não é todo dia que a gente sente vontade de caminhar. Não é todo dia que a gente sente vontade de pedir perdão. Não é todo dia que a gente acorda animado, falando, hoje eu vou arrebentar. Né, com uma psicologia positiva. Não é todo dia que a gente sente vontade de estudar. Não é todo dia que a gente sente vontade de entregar relatório. Não é todo dia, eu vou dar um exemplo, você tem que fazer 30 posts no Instagram para o pessoal começar a te ver como analista. Então, assim, não é todo dia que você vai sentir de fazer. Né? Não é todo dia que você sente de dizer, sei lá, eu te amo, depois que já passou o período da paixão. Porque quando a pessoa está apaixonada, ela fala te amo para um pedaço de árvore. Né? Ela come folha, se deixar. Mas e no dia a dia? Né? Não é todo dia que você está com vontade. E o que é viver em uma camada acima, vamos dizer, acima da quarta camada? Daqui a pouco vocês vão entender qual que é. Não é não sentir, é fazer. Você faz o que tem que ser feito. Você lava a louça que tem que ser lavada. Você faz a caminhada que tem que ser feita. Você faz o relatório que tem que ser feito. Você estuda o que tem que ser feito. Você não quer pular a camada. Você não quer solução fácil. Você não quer uma vida fácil. Porque você entendeu que a vida real, não é uma vida de desafios. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe isso. Tem que estar instalado nesse filtro. A gente percebe isso no nosso paciente.
Então eu vou falar ainda em linhas gerais para depois a gente entrar nas camadas, né? Por exemplo, existe uma fase da vida do jovem que ele começa a pensar em não morar na casa dos pais, ele começa a pensar em ter autonomia. E aí começa-se uma construção entre o que eu preciso fazer para ter o meu carro, a minha casa, a minha namorada, a minha independência financeira, e existe um outro pensamento na cabeça do jovem, ele acha que tudo é muito fácil. Então ele está em uma camada onde ele acha que tudo é muito fácil. E ele vai transpor essa camada lá na frente, entendendo que nada é fácil, mas é possível. Agora olha só, para vocês entenderem que legal que é isso. Quem não conseguiu transpor essa camada, ele vive uma vida inteira em busca de facilidade. Então ele se inclina por exemplo, a vender droga, vou dar um exemplo aqui. Uma vida de facilidades, onde aparentemente eu trabalho pouco e ganho muito. E aí você vai ter o quê? Consequência. Então, a camada da maturidade bem formada não é só do relacionamento com amigo, com filho, ou com marido e esposa, principalmente, que a gente acha que é só aquele que isso é até egoísmo, né? Achar que maturidade é só saber se relacionar com o marido ou a mulher. Maturidade vai muito mais além do que isso. Né? Maturidade é responsabilidade. Né? Maturidade é entender o que a gente precisa fazer. Então, clinicamente falando, a gente consegue diagnosticar, ouvindo um paciente, quando você tem esse filtro, em que fase que ele está, em que fase que ele parou. Aonde ele parou de se amar, aonde ele parou de se valorizar, aonde ele parou de ser disciplinado, aonde essa pessoa parou de ser o quê? Constante. Então isso serve para ajudar as pessoas no término do namoro, na criação dos filhos, no amor próprio, na estima. Né? Qual que é a diferença entre o protagonismo e a zona de conforto? Né? O protagonismo, eu entro na cena e faço o que eu preciso fazer, com dor, com sacrifício, não importa com o que seja. A zona de conforto é aquela pessoa... Gente, eu vou falar umas coisas aqui que aparentemente vão ser um pouco fortes, mas eu acho que vocês vão entender, né? Bom, nós estamos formando aqui psicoterapeutas, pelo amor de Deus. Eu não estou rotulando, tá? Pelo amor de Deus. Mas vocês vão entender como é que o mundo mudou, e o mundo mudou e algumas pessoas ficaram presas em camadas. Eu vou trazer para uma linguagem popular, depois a gente organiza as camadas, mas vocês vão entender. Rapidinho sobre isso. Né? Porque nas camadas você tem sobre Jung, sobre Freud, você tem muita coisa sobre Melanie Klein, você tem os grandes teóricos do mundo, eles aparecem nessas camadas, os grandes filósofos do mundo, né? Vocês vão me entender, eu vou trazer para uma linguagem mais prática. Antigamente, eu vou falar de mim, da minha época, e eu acho que alguns vão se identificar. Na minha época, quando eu era mais novo, o discurso era assim, ó, 15 anos tem que estar trabalhando, senão era vagabundo. Com 12, 13 anos eu tinha que estar cadastrado nos escoteiros da cidade. Com 18 anos tinha que fazer o tipo de guerra, o exército, acordar às 5 horas da manhã, lustrar a botina e quase tomar um tapa na cara logo às 6 da manhã do sargento ou do tenente lá no quartel. Porque ele olhava dentro dos seus olhos e falava assim, você tá pensando que eu sou sua mãe? Hã? Neguinho. Na época não tinha essa coisa de chamar uma pessoa de negro ou alguma coisa e ir presa. Então, assim, com 18 anos, na Alemanha, onde eu morei por 7 anos, a cultura é essa. Com 18 anos, se ele não tem a vida dele estruturada para ir morar sozinho, o pai põe para fora. Né? Então, assim, tem uma coisa cultural, filosófica, antropológica. Mas e aí, como é que estão as pessoas nos dias de hoje? Né? Como é que estão as pessoas nos dias de hoje? A pessoa tem, eu estou falando do jeito maduro, você vai atender pessoas assim, você só precisa entender em que camada ela parou. Eu preciso sempre explicar isso para não parecer que eu estou rotulando. A pessoa tem 40 anos e ele mora com a mãe. A mãe ainda lava a cueca do filho de 40 anos. Né? Ou da filha, a calcinha no caso, estou falando uma linguagem, tá tudo bem, pessoal? Estou exagerando aqui, faz sentido?
Gente, eu vivi uma vida transcultural. Como eu viajei em muitos países, eu visitei muitas casas, eu morei em muitas casas, eu dormi em muitas casas. Tem uma casa que eu fui que a mãe passava a meia do marmanjo, passava a cueca do senhor, porque é um cara de 40, 50 anos. E assim, você fala, isso é falta de amor, isso é falta de caráter. A pessoa está presa em uma camada. Ela está presa. Ela está presa na terceira e na quarta camada, onde a mãe cuidava dela, e agora ela acha que o mundo tem que cuidar dela. Só que assim, a pessoa está presa de forma inteligente. Sabe por quê, gente? Ela fala assim, ó, se eu sair daqui, eu não vou ter o que eu tenho. Eu vou ficar quietinha aqui. É tipo você acordar cedo, tá debaixo da coberta, você tem que trabalhar, você fala, não vou nada, eu vou ficar quentinha aqui. Não vai não para ver. Só que a pessoa, ela se adaptou à zona de conforto. E agora a zona... Eu estou falando, gente, de um exemplo. Agora, quantos exemplos e quantas fases, não é? A pessoa não amadureceu. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma das camadas da maturidade é aprender a lidar com o sofrimento. O sofrimento, ele é a melhor escola da vida real. Porque tudo que nos leva à zona de conforto nos tira de sermos responsáveis, né? Então, a gente vai falar sobre essa questão. Por que a pessoa se abre demais? Por que ela se fecha demais, né? Por que existe essa grande dificuldade de viver sozinho? Eu achei que eu ia morrer, né? Eu fiquei 1 ano nos Alpes, morando sozinho, vivendo sozinho, comendo sozinho. Eu falei, eu vou morrer. E aí eu fui pegando gosto. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei mais 2 anos morando sozinho. E como eu gostei, gente. Eu gosto até hoje de ficar sozinho, de fazer minhas coisas sozinho, de pensar sozinho, de falar sozinho, de andar sozinho. Eu e meu irmão temos essa coisa de falar sozinho. Né? Se a pessoa ficar na beirada da janela aqui, ela fala, coitadinho, a pessoa mexer com os canais, ficou doido. Né? Porque a minha mente foca, eu não deixo meu pensamento devagar, eu leio, foco naquilo e consigo terminar, porque às vezes o cansaço, as múltiplas tarefas vão puxando a gente, aí você foca, você vai falando. Então assim, por que as pessoas não conseguem viver sozinhas? Onde se criou, não é? Essa dependência. Então, o entendimento das 12 camadas vai fazer com que a gente consiga lidar melhor com isso. Eu acho que eu vou passar um slide aqui rapidinho, só para me tentar exemplificar uma coisa para vocês, depois eu passo o vídeo, porque aí eu consigo explicar melhor para vocês. Então eu vou compartilhar aqui, e aí vocês vão anotando, vão pensando, vão divagando, vão trabalhando a mente analítica de vocês, depois vocês tragam para o assunto, para a clínica, para a vida real, né? O que vocês estão entendendo, se realmente está fazendo sentido, e aí a gente consegue alinhar da melhor maneira possível essas questões. Eu vou esperar um pouquinho, porque eu já compartilhei, vai aparecer na tela aí para vocês, não é? Que essa primeira imagem, gente, aparentemente estranha, aparentemente esquisita, né, de uma gelatina, é para ilustrar de que tudo é feito, tudo gira em torno de camadas, né? Então, quase tudo na vida você consegue compreender essa questão da união faz a força, por exemplo, você consegue entender que tem coisas que ela só existe porque existem camadas. Né? Então, desde as coisas mais simples, como bolo, lá que tem um monte de camada, um monte de processo, um monte de ingredientes, assim é a nossa vida. Compreender que a vida é feita por camadas é essencial para trabalhar na clínica e no comportamento. Tá, pessoal? Compreender que a vida é feita de camadas. Então, por exemplo, o som, né, ele é feito de camadas. Né? A atmosfera, ela é feita de camadas. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, a gente aprendeu lá na escola a exosfera, termosfera,
né? E é tanta fera que tá tudo solta por aí, já saiu da escola, é muita fera. Então é feito o quê? Camadas. Então, assim, é uma compreensão, se parece até meio boba, mas que ajuda muita gente a entender que tudo que existe, existe por camadas, inclusive a nossa psique, inclusive os nossos pensamentos, inclusive a nossa existência. Nós somos corpo, alma e espírito, e nós estamos interligados, né? Então, se você, a pessoa que você está tratando, quando você está ouvindo ela, você precisa estar observando corpo, alma, espírito. Porque o problema da depressão não se estabelece só no espírito, pode se estabelecer no corpo. Falta de vitamina D, falta de ômega 3. O problema pode se estabelecer na alma, em alguma camada mal formada, ou em algum momento, um trauma. Um relacionamento, já foi comprovado, ele é o suficiente para te trazer um trauma que é comparado a pessoas que sofreram uma vida inteira. Um relacionamento. Um relacionamento, por exemplo, como a gente falou bastante aqui na live, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês, um relacionamento narcisista, ele pode destruir uma pessoa, não é? Então você vê aí que a vida é feita por camadas, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós aprendemos, nós vivemos, e isso tudo se dá também através de camadas, tá certo, pessoal? Então, nós somos corpo, alma e espírito, então tem aí também o quê? Essas 3 camadas. Então a gente precisa entender que a vida é feita por camadas. Vamos lá, essa aqui é uma parte super interessante, né? Que é como nós percebemos o mundo, né? Nós somos ensinados que o mundo, que nós percebemos o mundo através da visão, do olfato, né? Da audição, do paladar, do tato. Não foi isso que a gente aprendeu? Foi isso que a gente aprendeu. Mas quando você vai falar de maturidade, a construção dos nossos sentimentos, ela passa por outras 4 etapas, que eu falo que são 4 etapas que estão do pescoço para baixo. É meio estranho, mas vai fazer sentido. Então eu costumo dizer que são 4 do pescoço para cima, portas de percepção, a gente percebe o mundo, e 4 do pescoço para baixo. A do pescoço para baixo tem uma só que simboliza um sentimento. Daqui para cima, toda simboliza. Eu vou explicar e agora vocês vão entender. A nossa vida não é só formada por aquilo que a gente cheira, né? Quem nunca aqui ficou doido, imagina aqui eu falando e um churrasquinho, um espetinho aí do lado, né? Alguém fazendo churrasquinho, uma picanhazinha, uma tortinha, aquele cheiro. Então, de fato, o olfato ele faz muita diferença na nossa vida, de tal forma que ele é o lugar por onde entra, por exemplo, o que eles chamam de droga elegante, né? Que causa dependência química. Mas vamos lá, deixa eu correr aqui. Não é só o que a gente come, não é só o que a gente ouve, nem só o que a gente vê. A gente tem 4 do pescoço para baixo, que é o quê? Os lugares que a gente vai, aonde a gente coloca a nossa mão, nossa ferramenta de trabalho, o nosso coração e a principal ferramenta, o que no homem é a semente e na mulher a gente chama de terra, que é o quê? Os órgãos, porque é através dos órgãos que se gera vida, através dos órgãos que se multiplica. Então, se do pescoço para cima a gente ouve, a gente cheira, a gente fala, a gente vê, do pescoço para baixo a gente pega, a gente vai, a gente sente e a gente multiplica. Então, a forma como está sendo construído os teus sentimentos vai ser exatamente onde você vai colocar os teus pés, o teu coração, as tuas mãos, os teus olhos, os teus ouvidos. Então aqui a gente tem um ponto muito forte da 4ª camada. Antes de eu entrar nela, vou ter que passar rapidinho nelas, que é o seguinte, gente. Se uma pessoa está ferida emocionalmente, tudo que ela vai fazer vai ser baseado naquela ferida. Tudo que ela vai fazer vai ser baseado naquela ferida. Então, todo o coração dela, todo o movimento dela vai ser baseado o quê? Naquela ferida. E aquilo foi... Como é que ela se feriu? Através do que ela ouviu. Como é que ela se feriu? Através do que ela viu.
como é que ela se feriu? Através dos lugares que ela colocou o quê? O coração dela, não é? Então faz toda a diferença essa compreensão, né, de sabermos aonde é que nós estamos colocando a nossa vida, né? Vai fazer toda a diferença onde nós estamos colocando a nossa vida. Vamos lá, deixa eu acelerar aqui para me falar sobre as 12 camadas rapidinho. Legal. Então, por ordem, seria o seguinte: a camada alfa seria a origem do homem. E essa camada é uma camada pessoal. Você vai trabalhar isso na clínica.